Muito bem, vamos avançar porque trazes-nos mais duas publicações através da rede social X, também para percebermos de certa forma o posicionamento do líder supremo do Irão, de quem vai governar o Irão nos próximos tempos. Vamos olhar primeiramente para um tweet, uma publicação na rede social X relacionada com o petróleo e depois temos também outra para visionar. Exatamente. Aqui nós estaríamos a falar de Calibaf, que foi já presidente do Parlamento iraniano, e eu diria que depois da morte de Ali Larijani, Calibaf é agora o verdadeiro líder operacional neste momento, é uma grande possibilidade do Irão. E nós podemos ler, estamos cientes do que está acontecendo no mercado de petróleo de papel. E isto aqui é uma referência ao quê, José Pedro? É a referência... só dizer aos nossos telespectadores que esta é a tradução automática. Exatamente, que vai para o português do Brasil. Exatamente. E o português do Brasil também tem o seu papel. Aliás, o português obviamente neste é por isso que o século português XXI... é tão forte, porque temos uma... E o Brasil, completamente. Mas aqui, qual é esta noção de Calibaf? Tu recordas, José Pedro, que houve, através da financiarização dos mercados, alguns pensam ter tido uma informação, se calhar, privilegiada de Donald Trump e compraram na questão do petróleo e depois venderam logo a seguir e fizeram lucros faraónicos. E, de facto, aqui é esta menção. Ou seja, ele está, de facto, aqui, Calibaf, a apontar o dedo à financiarização da economia. Ou seja, esta economia da especulação, que nasceu em Amsterdão e hoje tem a sua casa principal em Wall Street, não é? No Império Americano, nós percebemos que isto não é uma economia real. Isto não é uma economia que cria riqueza, isto é uma economia de especulação, em que quem tem a informação privilegiada, e repara, isto é aquilo que em inglês muitas vezes se diz insider trading, que é alguém que tem a menção que Trump ia dizer aquilo, ou seja, alguém deu com a língua nos dentes mais do que o que devia, as pessoas compraram e depois venderam e fizeram um lucro enorme. Ou seja, na realidade, o mercado, muitas pessoas vão dizer que isto é ilícito, mas o mercado funciona assim. E repara, José Pedro, o que é que de facto acontece? Aquilo que acontece é que desta feita, como alguém deu com a língua nos dentes, a diferença foi tão grande e os lucros foram tão grandes de um grupo maior do que costuma ser, porque isto costumam ser grupos mais restritos, que as pessoas estão a dizer que isto é absolutamente escandaloso. E, na realidade, Califab está aqui a mencionar que eles não podem transformar esta questão, não é, do combustível real, quando os americanos depois, ou os portugueses, vão à bomba de gasolina para atestar o seu carro, e esta economia da especulação através da bolsa acaba por não funcionar. Ou seja, é uma economia que não é real, não está afincada no real, é uma economia pura e simplesmente que é etérea. Ou seja, é uma fantasia especulativa. Afonso, temos ainda outra publicação da rede social X que nos traz e que destacas também esta noite, que nos diz o quê? Exatamente, Califab aqui a dizer, aqui também nós recebemos muita propaganda sionista, aqui também em propaganda iraniana, o Irão luta pela humanidade, o mundo está com Gaza contra este regime de terror colonial. Ou seja, esta ideia, de facto, é aqui criar uma lógica que é uma lógica que eu classificaria como maniqueísta, ou seja, só dois grupos, um contra o outro, e uma parte aqui não é propaganda, José Pedro, é que o Irão, em alguma medida, está a combater um imperialismo que se crê global, não é aquilo que às vezes se chama o globalismo ou o mundialismo, uma ideologia política, que quer criar um Estado mundial e usa a potência do exército norte-americano para chegar perto deste Estado mundial, e ele relembra aqui que o Irão está a combater por Gaza. Porque nós, por vezes, esquecemos, e já mencionámos o Teatro Levantino, o Estado da Palestina, o Estado do Líbano, de facto, os gazauís e os palestinianos vivem uma realidade terrível desde 48, não é? Com a criação do Estado de Israel, que os foi afastando, os foi eliminando de terras que eram suas, e Calibaf lembra aqui, em alguma medida, que o Irão está a combater contra esta lógica, e nós entramos aqui na classe Epstein, não é? Nós já falámos dos ficheiros Epstein, que em alguma medida nos remetem
para uma convergência entre uma visão protestante e uma visão judaica, não é? Veterotestamentária, e aqui a dizer também que o Irão está a combater em nome daquelas crianças que sofreram este tráfico e caíram nas garras deste império. Uma parte é propaganda iraniana, certamente, mas outra parte acaba por tocar em pontos que são bem reais e bem vívidos, e isso demonstra-nos que esta batalha no Médio Oriente é uma batalha que vai ter uma repercussão global e que pode criar aqui um ponto de viragem na opinião que os cidadãos por esse mundo fora têm dos Estados Unidos da América. A reputação americana está aqui em risco. Está nesta altura em risco também, segundo a tua análise. Vamos avançar, Afonso, para um mapa que nos trazes. Tem a ver com a ligação ao Mar Cáspio. Vamos ver esse mapa que o Afonso Moura nos traz também para percebermos essa ligação. Afonso. Exatamente. Nós vemos ali o porto de Bandar Anzali, no norte do Irão, que vários navios iranianos foram atacados e destruídos pelos israelitas. E nós temos também uma notícia do Wall Street Journal que diz que Israel está a criar uma disrupção de facto naquilo que o Wall Street Journal chama de contrabando entre o Irão e a Rússia. E agora pergunto-me, o Irão é um Estado soberano, a Rússia é um Estado soberano. As transações económicas entre Teherão e Moscovo são transações bilaterais. Se os iranianos querem comerciar com os russos e se os russos querem fazer a mesma coisa com eles, não há aqui contrabando algum. Há dois Estados soberanos com uma relação bilateral e agora nós pensamos, bem, mas porquê que Israel está a atacar esta parte? Exatamente porque Israel aqui quer unir este Mar Cáspio com o Mar Negro, que nós vemos ali a norte da Turquia, não é? No lado superior esquerdo do ecrã, e quer de facto alastrar todo este conflito. Aqui é uma visão, há bocado falámos das visões diferentes, não é? Aqueles que querem proteger Israel contra aqueles que querem proteger a Ucrânia. Aqui nós estaríamos numa visão mais maximalista, que é tentar fundir esta batalha contra o Irão, contra a Rússia. Aqui são sionistas de facto que querem o grande Israel no Médio Oriente e um grande Israel liderado também no território ucraniano desde Zelensky. Há aqui uma tentativa de fusão entre a batalha na Europa Oriental e a batalha do Médio Oriente. O Cáspio joga aqui um papel absolutamente preponderante e há também o problema, José Pedro, do Azerbaijão, que nós vemos ali exatamente mais à direita no mapa, nessa parte. Exatamente, nós temos de facto o Azerbaijão entre o Irão, a sul, e aquilo que vemos ali a norte, não está escrito, mas já é a Federação Russa. Ou seja, a norte do Azerbaijão temos a Federação Russa, a sul temos o Irão. Nós sabemos que existe uma relação ambígua entre Aliyev, o líder do Azerbaijão, com Benjamin Netanyahu, e na realidade nós entramos aqui numa verdadeira salganhada, pois os turcos dizem ao Azerbaijão constantemente que eles têm que parar de servir de base operacional para Israel realizar estes ataques contra o Irão. Nós apercebemos que existe aqui, de facto, uma intensidade bélica que o Mar Cáspio nunca viu, talvez em toda a sua história nunca viu, porque relembramos que há alguns meses, José Pedro, os ucranianos usaram drones para atacar a Rússia no Mar Cáspio. Agora, os israelitas estão a atacar o Irão, também no Cáspio, e a tentar criar esta disrupção. Nós sabemos a importância que o Irão teve, tendo em conta a indústria dos drones vis-à-vis da Federação Russa desde 2022. Temos aqui uma realidade maximalista. Agora, penso eu que vai ser possível unir estes dois campos de batalha? Não. E por que não? Por causa da Turquia. Porque a Turquia joga aqui um papel extremamente importante e a sul da Turquia nós temos uma verdadeira guerra, mísseis e drones a voar por todo o lado. A norte da Turquia também. A Turquia é aqui, neste momento, o maior ponto de estabilidade e esperemos que a Turquia consiga pacificar o Azerbaijão e que estes conflitos não se unam. Porque se unirem, nós estamos numa realidade
que será para durar e a paz mundial fica em perigo e ficamos mais perto de uma verdadeira Terceira Guerra Mundial.